Olá, estudantes! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao componente curricular Sociologia. Eu sou o professor Dário Pinheiro e vou estar com vocês nesta aula que tem como objeto de conhecimento partidos políticos e participação. O detalhamento deste objeto é cidadania e participação política, educação e sociedade. Vamos agora iniciar a nossa aula. Iniciamos a nossa aula neste cenário amazônico, aqui representado com a bandeira do nosso país, que é o Brasil, e aqui o rio, peixe, florestas, né? Esse ar livre, esse céu azul maravilhoso, representando, como eu disse, o estado do Amazonas, ou outro estado aqui da região norte, também que tem essa mesma natureza. E eu vou dizer para vocês que eu sou amazonense, que eu nasci no estado do Amazonas, na cidade de Manaus, sou brasileiro, porque eu nasci num país chamado Brasil. Mas você também, né? Você também pode ter nascido aqui nesse estado, pode ter nascido nesse país. Tem estudantes que são de outros países, mas eu e a maioria aqui de nossos estudantes, eu acredito, são brasileiros. Vou perguntar para vocês, basta dizer sou brasileiro para ser brasileiro? Bem, a princípio sim, mas existem outras questões legais que nos obrigam, digamos assim, a sermos brasileiros. Que questões são essas? Vou dar um exemplo aqui meu, próprio. Por exemplo, aqui olha só, eu já disse que eu sou amazonense, que eu sou manauense, que eu estou no estado do Amazonas, no país chamado Brasil, mas para que tudo isso seja comprovado, olha aqui, estou mostrando para vocês aqui um monte de documento. Olha, minha carteira de identidade, que é meu RG, que está meu nome, minha foto bonitinha. Olha aqui também meu CPF, que é o cadastro de pessoa física. Também é um documento necessário para que eu comprove ser brasileiro, ser um cidadão. Além disso, tem outros, por exemplo, minha carteira de habilitação, que é a carteira de motorista, para eu poder trafegar com o meu automóvel pelas ruas da minha cidade, onde quer que eu esteja no território brasileiro, eu tenho que estar habilitado para dirigir. E se eu quiser viajar para outro país, posso? Claro que posso, e você também pode, mas para isso é necessário um documento chamado passaporte. Esse aqui é o meu, viu, gente? É o meu passaporte, tem aqui minha foto, tem meus dados, tem tudo meu. E você também, com certeza, tem alguns desses documentos que eu possuo, para poder dizer, aí sim, eu sou brasileiro ou brasileira, sou um cidadão ou uma cidadã desta terra, deste país. Mas essa questão de cidadania, você com certeza ouve falar muito. E é só ter os documentos? Não, não é somente ter os documentos. Existem outras questões que vão fazer de cada um de nós cidadão, no nosso caso, ou cidadã, brasileiros ou brasileiras. Além desta documentação, é necessário outras questões que a sociologia vai trazer para você para que se entenda o que realmente é cidadania, que se dá aqui no nosso país e em outros países ocidentais também. Vamos continuar aí para entender agora a palavra e a definição deste termo, que é cidadania. Cidadania, gente, ela é, digamos assim, uma expressão, é um termo que foi criado. Vamos ver juntos? Olha aqui, cidadania é aquela expressão que eu disse que nós iríamos ver juntos. E sim, vamos ver junto. Olha aqui, é uma expressão concreta do exercício da democracia. Tem uma outra questão que foi acrescentada aqui nessa definição inicial de cidadania,
que é o exercício da cidadania. Quando eu tiro um documento, como se diz popularmente, quando eu pego a minha carteira de identidade, o meu registro geral aqui na minha cidade, no meu estado ou no meu país, eu estou exercendo um direito e um dever do meu regime político, do meu país, que é a democracia, pois eu estou exercendo plenamente um direito civil, político e social. Olhem como tudo está englobado aí nessa questão de um simples RG, que na verdade não é tão simples. É uma questão que envolve questões políticas, questões sociais e civis. São direitos. Todos nós, para comprovarmos a nossa cidadania, inicialmente temos que ter aí um registro, um documento, porque é o exercício pleno de nossos direitos. Mas aí nós vamos continuar para entender um pouco dessa questão do que é cidadania. Ela é também a expressão da igualdade dos indivíduos perante a lei. Eu posso ter RG, você pode e deve ter uma RG, todos os cidadãos, todos os indivíduos que nasceram no Brasil ou que para cá vieram por outras questões, têm esse direito, claro, preenchendo os requisitos legais, quando se adquire, quando se tem o registro geral ou a carteira de identidade, significa que eu sou igual a todos os outros brasileiros, que nós somos iguais. Por isso que é a expressão da igualdade dos indivíduos perante a lei e que nós pertencemos a uma sociedade organizada. Claro, porque o Estado, no caso brasileiro, ou outro Estado internacional, tem que conhecer quem são os indivíduos, quem são as pessoas que estão naquele país, que são cidadãos ou cidadãs, natos ou natas. Ou seja, quem são esses que estão lá? Por isso que o RG aqui no Brasil é muito importante para eu ser reconhecido como cidadão, exercendo meu direito de cidadania, que está garantido pelo meu regime político, que é a democracia. E essa questão de cidadania, ela não começou agora, ela não é nova, ela já vem de muito tempo atrás. Não é só reivindicar, não é só levantar faixas e bandeiras, como a gente vai ver agora no vídeo que vem a seguir. Observem só este VT que vem aí para vocês. Olhem com bastante atenção, porque é o começo aí para nós continuarmos entendendo este conceito e esta definição de cidadania. Vamos ao nosso VT? Observem. Olhem aqui esse movimento, né? É um filmezinho, é um VTzinho que está aqui mostrado para vocês. Olhem, pessoas se movimentando, levantando bandeiras, faixas, pessoas em movimento, estão reivindicando alguma coisa. O que isso significa dentro de um Estado democrático com relação à cidadania? Já vimos que eu sou cidadão, que você é um cidadão ou uma cidadã, você tem sua carteira de identidade, a princípio, assim como outros documentos. Você também tem participação política? Você já participou de um movimento assim? Já reivindicou? Já protestou coletivamente por algo que vocês necessitavam ou precisavam? Então, isso aqui, gente, está representando a participação política, que, conforme aí a gente vai ver, a participação política, ela é um contexto histórico, social e político que está presente nas sociedades democráticas. E a expressão participação política se presta a inúmeras participações, ou seja, pode ser interpretado de várias formas. Vamos lá. Se considerarmos apenas as sociedades ocidentais que consolidaram regimes democráticos
como é o nosso caso, por si só, o conceito pode ser extremamente abrangente. Isso mesmo, esse conceito de participação política pode ser bem abrangente, ou seja, pode ter vários sentidos, vários significados. A participação política, ela designa uma grande variedade de atividades. Como já dissemos, é bem abrangente. Como, por exemplo, votar é um dos exemplos. Se candidatar a um cargo eletivo, outro exemplo. Apoiar um candidato. Quando você apoia um candidato a vereador, a deputado, a prefeito, a governador ou a presidente, que é o caso do Brasil, você está participando politicamente. Ou até mesmo quando você está numa agremiação política. Então, a participação política não é somente aquele movimento de reivindicação, um protesto em praça pública, nas vias públicas aí do seu município, mas também participar de reuniões, manifestações e comícios políticos, proceder à discussão de assuntos políticos, até mesmo quando você conversa, discute sobre um tema político aí da sua comunidade, né, que visa a coletividade, você está tendo participação política. Então, percebam os níveis aí, as diferenças que existem e as várias formas que são abrangentes de participação política. Como a imagem que vocês irão ver aqui agora, a participação política ela se dá de várias formas, que é justamente aqui. Olha só, quando você está debatendo num fórum, participando, quando você está com seu RG na mão, né, que é aquela questão que nós falamos, o nosso documento de identidade, inicialmente, ou passaporte, ou carteira de habilitação, ou CPF, tudo isso é participação política. Votar, como já dissemos, também é participação política. Tudo isso aí está previsto dentro deste conceito e seu significado está fortemente vinculado à conquista de direitos de cidadania. Percebam aí a relação que existe, relação direta entre participação política e cidadania. Em particular, vamos frisar aqui a extensão dos direitos políticos aos cidadãos adultos, porque já tem aí aquele documento que o torna cidadão. Mas, professor, eu sou de menor, será que eu não sou cidadão ou cidadã? Sim, você obtém o seu RG e você se torna um cidadão, no caso, brasileiro. E sobre essa perspectiva aí de participação, eu atuo no diálogo, na discussão lá sobre alguns problemas que acontecem na minha comunidade, ou eu não participo de nada, eu só tenho aqui o meu RG, sou cidadão, tenho direito à participação política, estou inserido também no contexto democrático do meu país. Sim, é verdade, mas temos um autor, um italiano, que ele é citado por Norberto Bobbio, que é um sociólogo aí contemporâneo, que fez um dicionário de política, e ele vai aí separar níveis, vejam bem, níveis de participação política. Tudo isso que nós já citamos aqui é participação, mas conceitualmente e para a sociologia, para entendermos melhor, tem um autor chamado Giacomo Sani, que ele diferencia determinadas atividades e classifica-as em níveis de participação política. E aí, Giacomo Sani vai nos definir os níveis básicos de participação política. Vamos conhecer agora como esse autor ele define qual é o nível de participação política que uma atividade está inserido. Então, vamos começar com o primeiro nível de acordo com Giacomo Sani, ok? Então, o primeiro nível ele chama de presença. E o que é isso? A presença, de acordo com este autor,
Trata-se da forma menos intensa de participação, mas também é participação, pois engloba comportamentos tipicamente passivos. Quais são esses comportamentos tipicamente passivos que definem o primeiro nível de participação política, que é a presença, de acordo com Giacomo Sami? Vamos ver quais são essas ações, essas atividades que estão aí no primeiro nível. Por exemplo, a participação em reuniões. Quando você participa de uma reunião, você está no primeiro nível de participação política, que é a presença. Ou meramente receptivos, como, por exemplo, também a exposição a mensagens e propagandas políticas. Quando nós ouvimos, ou vemos, ou lemos uma propaganda política, principalmente na época da eleição, né, nós temos aí uma participação política de primeiro nível, que é a presença. Mas vamos continuar, porque tem outros níveis de participação política, que é o segundo nível, que é chamado de ativação. Grifem, risquem, passem o marca-texto aí nesse termo, ativação, porque ele é o segundo nível de participação política, de acordo com Giacomo Sami. E ele diz o quê? Que ela está relacionada com a atividade voluntária, aquela que você quer participar. Você não foi obrigado ou obrigada a participar. Você se voluntariou e também que os indivíduos desenvolvem dentro ou fora de uma organização política. Sim, qualquer atividade que você faça a nível de participação política aí de segundo nível, de acordo com Giacomo Sami, voluntariamente, também é participação. E pode abranger a participação, como, por exemplo, em campanhas eleitorais. Quando você está aí fazendo campanha para um candidato que você acredita, que você apoia, você está no segundo nível de participação. Quando você também faz propaganda, militância partidária, além de manifestações em participação política. Quando você vai participar, quando você vai reivindicar algo em favor da sua coletividade, da sua comunidade, você está no segundo nível de participação política, de acordo com Giacomo Sami. Mas você está participando, está exercendo um direito de cidadania no segundo nível. Mas temos também o terceiro nível de participação política, de acordo com esse autor. E o terceiro nível, ele chama de decisão. Esse terceiro nível trata-se da situação em que o indivíduo contribui direta ou indiretamente para uma decisão política. Quando cada um de nós contribui de forma direta, participativa, não só ouvindo, não só vendo, mas a nossa palavra, a nossa ação contribui direta ou indiretamente para uma decisão política. Olha que interessante, se chama terceiro nível de participação política, que é a decisão. E significa o quê, gente? Significa que nós estamos participando diretamente. Por exemplo, ao votar, ao eleger um representante político, nós, ao fazermos isso, quando ele é eleito, nós delegamos poderes para esse candidato que foi eleito. Sim, porque eu ponho nas mãos dele aquilo que eu acredito que seja necessário para a minha comunidade, para a minha coletividade. Ele está me representando, ele está representando os eleitores. É isso que, teoricamente e na prática, deve acontecer. E se eu elegi aquele candidato, eu tive aí um poder de decisão, que é o terceiro nível de participação política.
E se eu não votei, ou se eu votei, mas se eu mesmo me candidatar, se eu for um candidato a um cargo governamental, seja ele legislativo ou executivo, vereador, deputado federal, deputado estadual, prefeito, eu posso me candidatar. Claro que existe aí toda uma questão legal, critérios que têm que ser cumpridos para que você ou eu nos candidatemos a um cargo eletivo. E se isso acontecer, caso nós queiramos que isso aconteça, nós estamos também no terceiro nível de participação política, que é o nível de decisão. Percebam que eu posso e participo de várias formas, desde o primeiro nível, do segundo e do terceiro. Ou seja, o cidadão sempre está participando politicamente da sua sociedade, da sua comunidade. E onde que eu começo a receber essas informações, a perceber isso? É claro que a educação, a escola tem um papel fundamental para que esta percepção, para que esta noção se inicie e comece a se desenvolver. E a educação tem sim um vínculo direto com a questão da cidadania e da participação política. É por isso que nós investimos e insistimos na educação, que é, no sentido técnico, um processo contínuo de desenvolvimento das faculdades físicas, intelectuais e morais do ser humano, a fim de melhorar, se integrar na sociedade ou no seu próprio grupo. Sim, a educação tem todos esses objetivos e tudo isso vai nos levar, eu digo nos levar, porque nós estamos na escola, como professores, como estudantes, sempre lendo, e a educação é um movimento contínuo que forma cada um de nós como pessoas. O papel da escola, nesse sentido aí da educação, é socializar o conhecimento, que é seu dever, atuando na formação moral dos alunos. Todos os estudantes que passam por uma escola, eles têm aí esse dever moral de participar, porque tudo que se faz na escola, dentro desse movimento educacional, é a soma de esforços que promovem o pleno desenvolvimento do indivíduo como cidadão. Aí sim, você percebe que a escola tem um papel muito importante na formação de cada um de nós, enquanto pessoas, enquanto indivíduos, para que possamos exercer a nossa cidadania e também termos consciência da participação política, sejam eles quais forem os níveis, seja no primeiro nível, seja no segundo nível ou no terceiro nível. Lembrando que esta é uma definição de um autor italiano chamado Giacomo Sani e que está citado no Dicionário Político de Norberto Bobbio. Mas, continuando, a educação e a escola, essa relação que existe entre essa instituição que estamos inseridos diretamente, porque eu atuo numa escola, você está aí na escola, e como que isso assim se conecta diretamente com a questão da cidadania e da participação política. A escola se mantém como espaço predisposto à formação da cidadania. Só relembrando o que já comentamos aqui, a escola ela faz esforços sempre, diariamente, cotidianamente, em todas as suas atividades, para formar esse indivíduo, que sou eu, que é você, não somente de forma física, intelectual, moral, mas também de forma cidadã, de forma
participativa, para que tenhamos noção desse espaço de direitos que nós temos. E quando eu falo em direitos, gente, nós não podemos esquecer que também temos deveres. Sim, e a escola também nos dá esta noção, essa predisposição para esta formação cidadã, que é a formação da cidadania. Ela é apenas uma das instituições responsáveis pela construção do nosso sentimento de pertencer a um meio social. É claro, quando eu digo esse sentimento de pertencer ao meio social, eu tenho que ter também o conhecimento de como eu devo me inserir neste meio. E aí eu pergunto para vocês, a escola, o momento em que vocês estão vivendo, né, estudando, tendo aí a oportunidade de participação nesta instituição social, que é a escola, vocês estão recebendo e estão absorvendo e entendendo também como que você pode e deve participar sendo um cidadão amazonense, um cidadão brasileiro. Você está tendo e absorvendo aí essa noção? Uma dessas formas é o que estamos trazendo para vocês aqui nessa aula, que é justamente a participação política como forma de cidadania. E isso nós estamos vendo na escola. Mais uma vez, peço aí que vocês observem essa relação intrínseca que tem a educação, a escola, com a cidadania e a participação política. Isso faz parte do nosso dia a dia. Tudo que fazemos e empreendemos é para que você se sinta integrante, participante e tenha esse sentimento de pertencimento a um meio social. E como que nós podemos fazer isso? Vamos aí continuar esse pensamento, essa reflexão sobre essa questão da relação entre escola, cidadania e participação política. O ser humano, vejam bem, pode efetivar sua vida na coletividade, no pertencimento e no público. Sociologicamente falando, e dentro do campo das ciências humanas, nós temos aí uma máxima, digamos assim, e que você com certeza já sabe. O ser humano é um ser sociável. Por isso que nós insistimos nesta formação cidadã de pertencimento não somente à sua comunidade, não somente à sociedade, mas no público em geral. Nós temos essa necessidade, vou até falar, não somente social, mas também em outras formas, né, da vida, biologicamente, psicologicamente, socialmente. Somos seres biopsicossociais. E ter este pertencimento é muito importante para cada um de nós. Estar aí na sua comunidade, no seu município, sabendo, eu sou um cidadão ou uma cidadã brasileiro ou brasileira. Claro que para isso eu vou ter que preencher alguns requisitos. E aí sim, eu posso desfrutar diante da lei do meu país, do meu espaço público, como, por exemplo, estar no meio da floresta, na beira de um rio, né, vendo aí essa paisagem, observando esse movimento todo e convivendo de forma correta com as pessoas que estão à minha volta, porque nós não vivemos sozinhos. Vamos aí nos sentir novamente, mais uma vez, na beira lá daquele cais, sentindo aquela natureza, vendo o sol e tendo a consciência da cidadania, da participação política e como a escola contribui para este momento tão importante. Ok? Certo? Compreendido? Então, vamos agora encerrar a nossa aula e agradecer a participação de todos vocês, cidadãos e cidadãs brasileiras,
participando ativamente, politicamente, da nossa sociedade democrática. Ai, que bom ter me despedido de vocês aqui com esse sentimento de dever cumprido, de ter consciência da minha cidadania e da minha participação política e saber que a educação e a escola contribuem para que eu tenha consciência disso, ok? Então vamos continuar aqui e mais uma vez, tchau, tchau!